Bem-vindos ao curso modular de imaginação à luz da noergologia. Noergologia é a ciência contemporânea do pensamento. Reflita comigo. Tudo o que existe é pensamento. Ou pensamento materializado. Você conhece alguma coisa que existe no universo humano que não tenha iniciado com o pensamento? Não existe nada que não tenha iniciado com o pensamento. Tudo o que existe é pensamento puro ou pensamento materializado. Veja, portanto, a importância da noergologia, que é a ciência contemporânea do pensamento. Veja a importância da noergologia para você, para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E, obviamente, também, em consequência, para você como um membro de uma família, de uma comunidade, para você como um profissional, para você como o criador dos sonhos, como o realizador dos sonhos, para você como pertencente à raça humana, que é constituída de vários membros, e se cada um dos membros for se aperfeiçoando, obviamente toda a raça humana se aperfeiçoa. O homem conheceu vários patamares de progresso. Obviamente, este é o maior dos patamares atingidos até hoje. É a ciência que deslinda, que estuda, que perscruta, que analisa cientificamente o pensamento. E por falar em pensamento, cada ser humano das mais diversas civilizações, e cada um falando a linguagem do seu tempo e a seu modo, milhares de seres humanos se perguntaram, se questionam agora, o que é o pensamento? Quem cria o pensamento? Quem é o criador do pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é uma energia, é um órgão, é uma força, é o universo, é todo o universo. O universo é um pensamento. O pensamento como tal foi descoberto no século IX antes de Cristo. Mas lógico que muito antes disso, pessoas chamavam o pensamento com conceitos da sua época. E de todas as características do pensamento, particularmente uma imaginação, sempre recebeu a conotação de ser a energia mais poderosa e temível de cada época. E qual seria a energia do pensamento, ou como seria gerado o pensamento? Para o babilônico, o pensamento era gerado por um terrível monstro, o Idita. Houve gerações que disseram que a sede do pensamento ficava no coração. Até hoje, quando você usa a expressão eu sei decor é de cordes de coração, é uma herança daquela época. Não faz muito tempo, ao longo da história, que o nariz foi compreendido de maneira muito sólida como sendo o órgão do pensamento. Veja que duas personagens que você conhece, Sigmund Freud e Wilhelm Fliess, operaram o septo nasal de uma paciente, chamada Emma Eckstein, objetivando com isto curar-lhe uma estranha fobia de loja. Por quê? Eles comungavam com o pensamento,
de que a energia do pensamento era efetivamente libidinal e poderia o nariz ser uma estação retransmissora da libido. Outros, como Piorri, pensavam que essa estação estivesse nos olhos, e por aí afora. Os incas achavam que o pensamento era um fluido que penetrava os seres indefesos pela sola do pé, penetravam no cérebro e capturavam a imaginação. Veja que todas essas ciências nascem fora do... Algumas invadem o cérebro, mas elas nascem fora do cérebro. As ciências do pensamento nasceram fora do cérebro. Particularmente, uma dessas teorias ainda tem uma importância grande na civilização ocidental, a teoria da libido. A teoria criada pelo pai da medicina, com toda a sua responsabilidade e prestígio, Hipócrates, no século III a.C., lançou a teoria de que o útero é um animal desejante de esperma, quando dele não satisfeito na sua posição anatômica, desloca-se da sua situação geográfica original e caminha o corpo acima em busca de unidade sucedânea. Foi ele, Hipócrates, o criador da teoria da libido, do útero ejetável, do falo, do sexo como provedores da energia do pensamento, muitos séculos além. Quem levou a fama de ser autor da teoria da libido, Sigmund Freud, na realidade foi apenas o copiador da teoria da libido, criada por outros pensadores antes dele, particularmente por Hipócrates. Em outro momento, o grande órgão do pensamento era o diabo, não o bíblico, o diabo mitológico, mítico, o diabo incubal, especializado em invadir o pensamento de mulheres, e o sucubal, especializado em invadir o pensamento do homem. Vejam, usinas de pensamento fora do cérebro. Então, são usinas de pensamento criadas pelo axioma da energia do pensamento, pelo axioma de uma energia alienígena, fora do sistema, e a energia invasora do sistema, provocando efeitos no sistema. As figuras que desfilaram segundos atrás são figuras que defenderam arduamente teorias baseadas, afiliadas, vinculadas ao axioma da energia invasora. E quem você acha que defendeu essas teses? Peões? Analfabetos? O boia fria, o agricultor, o serviçal, o sapateiro, o padeiro, os loucos internados em sanatórios, os recrutas, os indígenas analfabetos? Absolutamente não. Grandes pensadores defenderam a energia invasora como um axioma sagrado que é do paradigma do pacifismo psíquico. Entre eles, você tem aí Wilhelm Fliess e Sigmund Freud, os dois cirurgiões que foram a cata da energia invasora no septo nasal da coitada da Emma. Mas ao longo da história, você encontra também defensores revolucionários propondo uma outra conotação para a energia do pensamento. Por exemplo, Sócrates, dizendo que eu sou o criador do meu pensamento. Mas na civilização dele, ele perdeu feio para Hipócrates, o criador do axioma da energia invasora, e foi até condenado à morte.
Mas não se espante muito com essa história longínqua, que eu aqui estou só resumindo por alto para você ter uma ideia, uma noção. Porque essa história é interessante você conhecê-la melhor e você vai conhecê-la melhor. Mas, chegando bem perto do nosso tempo, século XX, esta simpática figura de John Brados Watson, na terra, na pátria mais poderosa do planeta, nos Estados Unidos, um professor universitário da nação americana defendia, há pouco tempo atrás, no século XX, estamos agora no começo do XXI, que o órgão do pensamento não era o nariz, nem o cérebro, nem o coração, nem o útero, nem o falo, era a garganta, era a garganta. Porque ele defendia que não existe pensamento, só guturejamento, e você pensa que pensa, mas você está só falando baixinho. Em síntese, para o paradigma do PPP, paradigma do passivismo psíquico, o pensamento é inconsciente e você é uma vítima inconsciente determinista do próprio pensamento, e a energia do pensamento nasce fora do cérebro, pode até invadi-lo depois, mas nasce fora do cérebro. E o cérebro? Ora, quem quer que falasse em cérebro era perseguido, como ocorreu com Avicena. Se desentendia com os colegas da classe médica, como o Claude Bernard, que quando falou para os seus pares que o cérebro deveria ter uma função, e essa função deveria ser a função de pensar, ele só criou inimizade. Henri Verheyen, quando defendia que o hipnotismo tinha causa cerebral e não sexual, como defendia o eminente, sua excelência, o eminente Charcot, diretor da Salpêtrière na época, ele foi simplesmente deixado para escanteio. E o cérebro, por exemplo, Sechenov lançou um livro defendendo que o cérebro é o órgão do pensamento e não outras alternativas. O que aconteceu com ele? Ele foi preso, algemado. Preso, algemado. Então, quando nasceu a psicologia, aqui estão os líderes da psicologia, ela nasceu fora do cérebro. Quando nasceu a psicanálise, nasceu fora do cérebro. Aliás, não se conhecia nem mesmo o que seria uma sinapse na época. Não se sabia nem direito o que poderia ser um neurônio, ou seja, não havia clima nem condições para estabelecer um vínculo entre pensamento e cérebro. Havia clima para se estabelecer vínculo com o que estava consagrado e não era discutido na sociedade, né? A energia do pensamento era a libido há muitos e muitos anos atrás. De sorte que, particularmente, quando nasceu a psicanálise que nasceu um pouco depois do que a psicologia propriamente dita, estabeleceu com muita clareza, sem sombra de dúvida, que a energia do pensamento é a libido. Então, o paradigma mecanicista ou do PTT tem como um dos axiomas o axioma da energia invasora, dizendo que uma energia exógena ao sistema do pensamento cérebro, esta energia invasora produz pensamento e captura a imaginação. E atualmente, quase 100%, estou usando apenas de uma cautela para não afirmar 100%. O quase é diplomático. Quase 100% de todas as teorias e práticas existentes e com eficácia legal na nossa sociedade nasceram fora do cérebro. Com eficácia legal. Como, por exemplo, o psicoteste positivo,
que você faz para ser juiz, para poder guiar carro, para exercer uma profissão, para estabelecer se você pode ter o porte de uma arma. Após o nascimento das ciências psíquicas, bem após, a neurociência faz uma série de descobertas, que eu aqui só mesmo mostro, só relaciono, não é tema dessa aula, neuroeletricidade. O cérebro de Freud não tinha energia própria. Neuroeletricidade foi aceita pela comunidade científica um pouquinho antes dele morrer, coincidindo com um pouco antes de eu nascer. Neuroplasticidade, então, foi descoberta, o Freud, por exemplo, já estava morto. Conexões cerebrais da memória, coisa muito, muito recente. Alfagenia, década de 70. Pensamento, cérebro e sistema ativo e criador só é estabelecido como axioma lá na frente, nos umbrais do terceiro milênio, pelo paradigma emergente da noergologia. De sorte que todas essas descobertas, quando utilizadas por militantes do paradigma do PPP, equivalem a o homem ter ganho o maior prêmio da loteria esportiva e continuar morando numa favela. Por quê? O paradigma vigente é um paradigma feito para defuntos, para seres ambulantes, pensantes, porém mortos. Porque o pensamento é inconsciente, o estímulo produz a resposta. Porque você é uma vítima inconsciente determinista do próprio pensamento. O Unesco preocupou-se com isso e na data que você está vendo lançou um desafio aos cientistas para que resolvam essa questão. Afinal, se toda a humanidade evolui, por que exatamente as ciências do pensamento continuam prisioneiras do paradigma que está indo para o justo e merecido descanso junto aos museus da aposentaria na história do conhecimento humano? Noergologia é a única resposta efetiva, objetiva, existente em todo o mundo, respondendo esse desafio. No ano de 1999, foi lançado o livro Revolução de Paradigma na Psicologia, o qual contém o mapeamento dos axiomas do paradigma até agora vigente, o PPP, e, em decorrência, a propositura do mapeamento dos axiomas do paradigma vigente da noergologia. Dentro deste cenário, como fica a imaginação? Alex Osborne, no livro que aparece na tela, afirma que a imaginação é o campo que a psicologia teme trilhar. Eu concordo e discordo. Eu discordo no seguinte sentido. Eu faria uma correção à frase. A imaginação como um sistema ativo e criador é o campo que a psicologia teme trilhar. Mas, fora disso, o que você vê quando estuda o assunto com lentes axiomáticas, paradigmáticas, com análise paradigmática, com filtro neurológico, o que você vê e contempla é a imaginação, reencarnada em centenas, em milhares de teorias camufladas com os mais diversos artifícios, com as mais estapafúrdias teorias. Para isso, a importância de revisitarmos esse tema com lentes da análise paradigmática. Eu vou convidar você agora para que você assista, na próxima aula, a historiografia das reencarnações do axioma da energia invasora ao longo das eras
para que você possa, você mesmo, contemplar a imaginação, fazendo reencarnações em sucessivas teorias, sempre como uma vítima passiva determinista, nunca como autora. Os termos que Osborne utiliza como pertencentes à imaginação, no brainstorming que ele propõe, substituição, combinação, adaptação, otimização, modificação, reorganização, à medida que você analisá-los com lentes paradigmáticas e conhecer profundamente no Ergologia, você vai chegar lá, você depois revisite esse capítulo e veja, esses atributos não pertencem à imaginação. Esses atributos pertencem ao hemisfério dominante, ao hemisfério lógico. São recombinações lógicas, recombinações do hemisfério lógico. Portanto, não incluem aí a imaginação propriamente dita. No Ergologia, sim, vai efetivamente conquistar a compreensão e o domínio desta, que é a qualidade humana mais essencial, a imaginação.